Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos ricas conexões com convidadas que trazem aí a sua experiência, sua visão sobre liderança e experiência do cliente, com convidados que também compartilham todo o conhecimento que possuem. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança, e aqui nós tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. Chegamos ao nosso episódio de número 22, com Bel Viking, da Viking Consultoria. Bel é empreendedora e fundadora da Viking Consultoria, uma empresa que acompanha mulheres reais, muitas delas empreendedoras cansadas de recomeçar na relação com o próprio corpo ou depender de medicamentos. Como mentora, ela une treino, rotina e suporte para construir constância possível na vida real. Sua maior paixão é ajudar mulheres a saírem do ciclo de culpa e recomeços infinitos, quem nunca, né? Construindo constância possível e sem terrorismo. Importante essa parte. Ver transformações no corpo é legal, mas na mente é surreal. Seja bem-vinda, Muito Bel. obrigada, que honra. É muito legal quando a gente tá lá pensando, né, em como ser apresentado, em como se apresentar. Mas eu vi outra pessoa e fiquei tipo assim, nossa, sou isso tudo mesmo. Essa sou eu. Essa sou eu. Aproveita e já se inscreve no nosso canal e acompanha no YouTube Rica Conexão. Eu já vou começar com o que a gente estava falando um pouquinho antes, que nós colocamos ali umas perguntinhas para que as pessoas adivinhassem quem era a nossa convidada de hoje. E algumas pessoas falaram nutricionista, personal trainer. E eu queria que tu se apresentasse aqui quem é a Bel. Tá, vamos lá. De formação, eu sou administradora. E a minha segunda formação é educação física. Então, eu sou educadora física e administradora por formação. Mas, inata mesmo, eu posso dizer que eu sou mentora de mulheres. Porque passar uma dieta, passar um treino, passar um medicamento, passar uma orientação, várias profissões pode, né? Mas pegar pela mão e impulsionar e acompanhar e mostrar um caminho que é possível, né? Sem terrorismo, que esse é o principal, é um pouco mais complexo, né? Não é simplesmente ter um cronograma a seguir, e sim o acompanhar, né, durante o processo. E o que eu faço é justamente isso, é mentorar, é realmente estar acompanhando, é estar próxima, é cobrar muitas vezes, né, cobro mesmo, puxa a orelha, tem hora que precisa, tem hora que dá de passar a mão na cabeça, fala, não, tá tudo bem, mas tem hora que precisa, né, dá aquela puxada, fala, não, bora, pouca desculpa, mais resultado, mais solução. Então, eu me considero mentora de mulheres. Apesar de não ter uma formação, né? E qual foi esse chamado? De onde veio esse chamado? Como não é da sua formação, por que, de onde despertou esse teu interesse? Ou o que aconteceu na tua vida profissional ou pessoal que trouxe esse trabalho? Boa, senta que ela vem história. Boa. Então, eu sou uma menina, né, ex-obesa desde os 18 anos. Eu não sabia que eu tinha obesidade é uma doença, eu não sabia nem que era uma doença. Quando eu tinha 18 anos, eu fui diagnosticada, eu tava com 106 quilos e eu tenho 1,60 de altura, né? Então, já era uma obesidade nível 3, era assim, bem grave, eu tava com um problema, eu tenho um problema no coração por conta do excesso de peso, estava super agravado. Eu realmente não conseguia correr para pegar um ônibus. Eu não conseguia namorar. Imagina, poxa, 18 anos. Eu não conseguia, eu não tinha vontade, eu não tinha energia, eu não tinha disposição, não tinha nada, né? E eu tinha essa dor no peito, que parecia que realmente tinha uma dor, uma mão puxando assim a minha costela, de dentro para fora. E quando eu fui parar na mão de um médico e ele me diagnosticou com problema no coração, ele me deu 2 anos de vida. Então, ele me disse, ó, tu tens até os 20 anos, ou tu muda o teu estilo de vida, é isso. Você nem tinha começado, na verdade. Exatamente, assim? Eu tinha recém entrado na faculdade. E eu falei, não, pera lá, não dá, né? Como assim, do nada, 20 anos, não pode. Ele, não, olha aqui, mostrou os exames, eu falei, opa, tá, o que eu preciso fazer? No susto, a minha solicitação para ele, meu, pelo amor de Deus, me encaminha para uma bariátrica. Né, foi o meu... Sim. Ele, não dá, porque olha só, não sei se tu chega até os 20 anos, se a tua papelada da bariátrica sai até os 20 anos, porque naquela época era muito mais difícil do que hoje, né. Falei, tá, beleza, remédio pra emagrecer. Ele, olha, pelo teu coração aqui, não tinha nem condição. Tinha canetinha, não? Não tinha canetinha naquela época, infelizmente, entendeu? Falei, ó,
vergonha na tua cara, é isso que tu precisa. Ele foi bem grosseiro, assim, não vou negar não, tá? Na hora, assim, meu olho encheu de lágrimas, porque imagina, poxa, receber uma sentença, tipo um calendário, tem aquele filme, né? Do calendário aqui, o tempo rodando. Me senti naquele filme. Dele, não, ou tu muda ou, né? Falei, tá, ok. Naquele dia, eu, tipo, tive uma virada de chave. E tem uma frase que eu gosto muito, que é conversas difíceis mudam o jogo. Aquela conversa foi, tipo assim, uma faca no meu coração. Eu saí de lá com vontade de chorar, literalmente, tipo assim, meu, como assim? Né, o que eu faço daqui pra frente? Aquela foi a primeira conversa difícil que eu tive na vida. E foi uma conversa que realmente mudou a minha mentalidade em relação ao meu corpo, a minha mentalidade em relação ao que eu precisava fazer, não o que eu queria fazer. Eu não tinha conhecimento nenhum, né? Só depois eu fui passar por um Nutri. A Nutri, naquela época, ela me deu uma folha. Gente, eu fui numa consulta um dia. Depois de 7 dias eu voltei lá pra pegar essa folha. Aí tinha lá um monte de coisa que eu podia comer, né? A primeira palavra tava escrito macadâmia. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Se era de comer, se era de passar no cabelo, onde é que comprava. Eu não sabia, eu juro, tá? Eu não sabia. Aí, tá, enfim, comecei, né, no meu processo. Não foi fácil, né? Não foi nem um pouco fácil. Ninguém me ajudou, né? Se tu olhar meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo ainda continua acima do peso. Ah, genética boa. Teve não. Teve não. Entendeu? Ninguém me ajudou, mas, tipo, era o que eu precisava fazer, não o que eu queria fazer. Então, naquele dia foi a minha virada de chave. Eu falei, beleza, daqui pra frente eu vou começar a mudar. Comecei a mudar. Em 3 meses eu perdi 18 quilos. Quando eu perdi 18 quilos em 3 meses, todo mundo começou a me valorizar. Todo mundo, onde eu entrava, eu era vista. As pessoas começaram a notar em mim. As pessoas começaram a olhar nos meus olhos, que era coisa que não acontecia antes. E só depois, quando eu entrei nesse mundo de acompanhar realmente outras mulheres pelo processo de obesidade, né, emagrecimento, eu fui estudar e aí eu consegui entender que, na verdade, o nosso cérebro, ele olha para pessoa acima do peso como uma pessoa que ela não se cuida e ela não se valoriza. Logo, a gente também não valoriza ela. Eu dizer, acho que... mas eu acho que não sei, né? Você me diz. Mas tem a questão do... É que a gente se baliza pelo que vem de fora, tal, normal. A gente faz parte de uma comunidade, a vida é isso aí. Nenhum homem é uma ilha, etc. Mas tem uma... Me diga, né? Se não teve uma mudança interna sua antes desse... E talvez você só tenha percebido depois que você viu isso chegar além de você, não sei. A primeira coisa era a necessidade de passar dos 20 anos. Tá. Essa Tipo, era a quero verdade. sobreviver, não estou pronta para morrer. Exatamente. Tá. E 6 meses antes dessa notícia, a gente tinha perdido um primo meu. Entendi. E no velório, meu Deus, assim, foi a pior coisa que eu já vi na vida, assim. Eu já perdi meus avós, já perdi meu sogro, minha sogra, histórias bem ruins, assim, né, de ter presenciado. Mas aquele enterro foi a pior coisa que eu vi na vida. A gente não tá preparado pra perder uma pessoa que veio depois da gente. A gente tá preparado pra enterrar nossos pais, né, nossas avós, as pessoas mais velhas. A gente tá. É a ordem natural da vida. Agora, uma mãe enterrar um filho, não tá. Não tem. A ordem parece estar meio invertida. Não tá. Não existe. E naquele dia eu vi, tipo, o caixão do menino. Eu já era, né, já tinha consciência das coisas. E a mãe dele tava do lado, meu, ela chorava, assim, cada vez que ela chorava, parecia que era uma faca que enfiava no nosso peito. E meu pai, não tinha ninguém, na verdade, que não chorasse com aquela mulher daquele jeito lá. Não tinha nenhum. Ela falava assim, meu filho, mentira, né? Tu vai levantar daí, né? Tu tá brincando com a mãe. Foi uma situação, assim, literalmente horrível. E das motivações era, eu não posso fazer isso com meus pais. Também, entende? Não posso deixar isso acontecer. Eu sou muito nova, tenho muito o que viver, eu não posso deixar isso acontecer com meus pais. Então, essa era a principal motivação. A pessoa que aí vai ficando mexendo e vai balançando tudo aqui. A primeira era essa, né? Preciso passar dos 20 anos. A segunda, quando eu comecei a ver que eu podia ser alguma coisa, que eu podia ter voz, que eu podia ser valorizada, aí, meu amor, eu me apaixonei pelo negócio. Aí eu não vou mentir pra vocês, aí eu comecei a gostar. Porque eu comecei a ver uma Bel que eu não... Só tinha aqui dentro, mas nunca jogava pra fora. E voltando, né, na pergunta que eu já me desvirtuei, já que a minha parte de mentora começou a sair, né, começou a desabrochar, posso falar assim, quando eu comecei a entender que muitas mulheres estavam naquele momento que eu tinha passado, só que elas não conseguiam ver aonde elas podiam chegar. Quer dizer, não deveria ser assim para a sociedade em si, não deveria ser essa forma de a gente... Porque é a mesma Bel, teoricamente. Obviamente, a gente fala, né? Que para chegar
a um determinado lugar, vamos dizer assim, se tu quer crescer, a Amanda daqui a 2 anos não vai ser a mesma Amanda de hoje. Então, provavelmente a Bel, que mudou também, não é a mesma Bel. Mas essa diferença entre gordo e magro não deveria ser assim, mas é uma realidade. E quando a gente percebe que muda, que as pessoas, como falasse, né, elas olham pra ti de uma forma diferente, e tu começa a se ver também de uma forma diferente, é o que muda, o que praticamente muda tudo, né? Então você começa a ver, realmente acho que a minha vida pode ser infinitamente melhor do que ela era, eu tendo que abrir mãos de algumas coisas, mas vai compensar, né? Compensa, no final compensa. Exatamente. Eu sempre falo que pra gente chegar num nível mais acima, eu preciso matar o que eu tô vivendo hoje. Porque se eu não matar o que eu tô vivendo hoje, eu vou ficar só no hoje. Eu não consigo. Eu preciso realmente queimar o que eu vivo hoje, olhar pro que eu vivo hoje e falar, beleza, isso aqui não tá bom. Se eu quero ir pra cima, eu tenho que falar, ok, isso aqui não é bom ainda. O que eu preciso fazer pra ir pra frente? Tem gente que fala, tem que ir no trio. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que a gente tem que sair da zona de conforto pra evoluir. Né? É que é antinatural, 100%. 100%. Por isso que a gente toda hora tá lutando contra a própria natureza para conseguir mais do que a natureza já nos deu. Ela já fez o trabalho dela. Agora é com a gente, né? Perseguir o que a gente quer perseguir, seja perder peso, seja... E assim, eu não acho que esse... Talvez eu nem devesse falar isso, mas eu penso assim, né? Que eu entendo a questão de perder peso, tenho minhas questões com isso também, com relação à gordura e tal. Mas assim, especialmente com o avançar da idade. Mas tem uma questão do senso de autoeficácia. E talvez esse seja cuidar de si, do próprio corpo, da imagem. O pessoal gosta de usar o autocuidado, não no sentido de zona de conforto, mas no sentido de valorizar o que você tem e o que você é, né? E nesse processo, que não é natural, você vai enfrentar os seus limites, mas você vai esgarçá-los, você vai ver que consegue mais, né? Aí eu acho que esse é o maior ganho, que é, de novo, o senso de autoeficácia. Cara, eu me determinei a fazer algo, eu passei pelas dores desse processo e eu me transformei numa coisa melhor, em alguém melhor, né? E isso é muito palpável, é isso que eu quero chegar. A questão do peso, da performance, da parte física, ela é muito palpável. Quando a gente trabalha, hoje tem essa questão toda de saúde mental, quando a gente trabalha com questões de saúde, é muito imaterial, assim, é difícil até tu saber que tu tá evoluindo. Me parece que demora muito mais pra tu enxergar assim, cara, né, a gente tem acompanhado burnout, essas coisas. Demora muito, tu não sabe, é muito nebuloso, é muito vago. E a parte física é onde tu pode depositar, de fato, dedicação, esforço e tudo, e tu vê aquilo. É só assim, não, cara, se não aparecer o resultado, só mais uma vez, talvez. E eu acho que é importante a gente trazer aqui de que não é a questão estética. Exatamente. Não tem nada a ver com estética. É a questão de saúde mesmo, de comportamento, de mudança, de tu conseguir fazer mais, de tu ter mais disposição contigo e com os outros. Então, eu percebo isso porque também já passei por isso, né? Eu já também cheguei aos 110 quilos a última vez que me pesei, gorda, e aí depois eu falei, não, isso não é mais pra mim. E eu percebo o quanto que eu conseguia produzir e me desenvolver naquela época e o quanto eu consigo fazer hoje, muito sendo mais. 20 anos mais velho. Exatamente. Então, esse é o ponto. Né? Exatamente. O que eu sempre falo sobre essa questão de burnout, isso na verdade eu não menciono, né, quando eu vou para as redes sociais, eu menciono com as minhas mentoradas, que hoje a gente também dá mentoria para profissionais da área da saúde, nutricionista, educadores físicos. Isso eu não divulgo no meu Instagram pessoal, porque a gente faz parte da NSF, né, que é a Nutrição Sem Fronteiras, que é uma escola de negócios brasileira, e a gente atende lá dentro também, a gente ensina lá dentro também, a gente dá algumas mentorias. E essa parte obscura do burnout eu não abro, né, nas redes sociais, mas eu também já tive. E o que eu mais vejo é a comparação com outras pessoas. Porque os outros, eles mostram os números, né? Quem tem números grandes. Nossa, fulano conseguiu faturar tantos mil. Ciclano tá com uma equipe lá de sei lá quantos. E aí a gente acaba se comparando. E na nossa cabeça sempre tá, putz, eu não cheguei lá ainda. O que eu tenho que fazer, então? E aí a gente só quer começar a fazer mais. Em 2023, eu tive um burnout, que pra vocês terem uma noção, eu sentei no meu escritório, que é em casa, a gente tem 2 escritórios, né? O Leandro, a gente trabalha junto na consultoria. O Leandro é nutri, eu sou educadora física. E no meio tem o banheiro, tem 2 portas assim, um dele e o meu.
Eu sentei no escritório, sem brincadeira nenhuma, né, Ellen? Eu não conseguia saber onde é que era o botão de ligar do computador. Que é a primeira coisa que a gente aprende em qualquer coisa, né? Uma criança sabe ligar o computador hoje. Eu não sabia. Eu literalmente não sabia. Eu olhava meu computador, eu olhava todas as teclas, eu comecei a apertar. Aí eu comecei a me dar meu Deus, o que tá acontecendo na minha cabeça? Eu não tô conseguindo. Tá, calma lá, deixa eu orar. O meu... Tua fé. A minha, Aí eu não consegui orar também. É uma coisa, poxa, eu nasci orando, né? Sou cristã de berço. Como assim? Nem isso eu consigo? Na hora eu falei, meu Deus, aqui, vou pedir socorro pro Leandro, né? Eu falei, amor, eu não tô sabendo. Bati no quarto dele, no escritório dele. Amor, eu não tô sabendo ligar o computador. Liga pra mim. Na hora ele parou o que ele tava fazendo, ele me olhou com uma cara. Que tu quer ligar o computador? Tu tá maluca? Tipo, se tu não sabe nem onde ligar, como é que tu vai trabalhar? Falei, tá, ok. Dele, não. Aí a gente sentou, conversou, ele falou, não tem nada certo aqui não. Você tá fritando demais. Vamos desligar tudo. Tu vai pegar tuas coisas, ele assumiu a minha agenda. Ou tu vai pegar tuas coisas, não quero que tu leve o computador. Pega o gordo, que é o nosso cachorro. Pega o gordo, vou procurar aqui algum Airbnb pra ti, vou te deixar lá em Bituba. Fica lá, porque é terra da minha família, né? Uma terra que eu amo, é muito gostoso. Procurou na Lagoa da Ibiraquera. Falou, não, vai pra lá, desliga uns 4 dias, eu só não vou te deixar sem celular, porque eu preciso ter notícia tua. Senão eu ia te deixar sem celular. Na hora, assim, tipo, juro pra vocês, eu não conseguia nem imaginar como é que ia me virar sozinha, né? De conseguir sobreviver esses 4 dias. Sobreviver. Meu Deus, foi tipo assim, tirar da tomada, sabe? Tirei da tomada. Quando eu tava lá, eu comecei a voltar a orar, conseguir olhar. Aí eu olhei pro meu corpo, gente, sem brincadeira nenhuma, tá? Eu tava, tipo, acho que uns 6, 7 quilos a mais. Não tinha. E isso cuidando, treinando, e alimentação, e só que não tava no meu 100%. Minha cabeça tava fritando tanto. O corpo tinha ido? Tinha, mas eu não tava olhando para aquilo. Eu tava olhando só pro trabalho. Meu cérebro fritou. Na questão da comparação que, tipo, não, eu tenho que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Exatamente. Quando eu voltei desses 4 dias, a gente sentou e falou, não, beleza, agora tem que ter limite. Limite, horário pra acordar, horário pra desligar as coisas. E agora a gente vai ter horário pra gente também, porque, poxa, 2 pessoas que trabalham numa empresa, é muito difícil fazer separação. É muito difícil. Ah, mas tem como, mas é muito difícil. É um esforço dos 2 lados pra conseguir desligar e ter um casamento, não uma sociedade. É muito difícil. Admiro quem tem isso, né? E eu sempre me inspiro, inclusive nos meus mentores, porque é puxado, né? É bem puxado mesmo. E a gente começou a colocar os horários pra ter vida de novo. Aí foi quando eu olhei pro espelho, quando eu voltei, né, a ter a rotina e ter saído daquela poça mesmo, eu posso falar, né? Aquele fundo do poço que eu tava. Eu comecei a ver que tá bom, eu não precisava trabalhar tanto. Comecei a desligar as coisas e aí tudo começou a melhorar muito. Minha resposta cognitiva, decisões que eu tinha que tomar, pra mim tava mais claro, porque eu tava mais descansado. Eu dormi 8 horas por dia. Eu sempre falava, tu tem que dormir 8 horas por dia, mas 5 tava ótimo. Tinha que acordar, fazer as outras coisas pra já chegar no escritório mais rápido. Então, quando eu olhei pra aquilo ali, eu falei, ok, vamos voltar. Vamos voltar. E foi assim, coisa de menos de 60 dias, eu já tava no ápice de novo, de produtividade, de resposta, de bem-estar, o corpo já tinha voltado. Então a gente olha muito pra corpo estético, é bom, é claro que é maravilhoso, mas tu não tá toda hora na rede social mostrando tua barriga. Não tá. Esse o ponto. Não é esse o ponto. Agora, o que tu transforma na vida das pessoas, isso sim. Né? Então, a resposta do estético é muito bom, mas é uma consequência. Então, a gente tava falando sobre essa transformação, principalmente na sua pessoa. Então, a gente vai trazer agora para as pessoas que você atende. Então, eu já fui uma delas. Gostei muito. Né? Mas também eu lembro que naquela época, eu falo que a gente passa por fases, né? A vida não é linear. Então, tem momentos que parece que tu consegue fazer e cumprir mais com os acordos que tu faz contigo mesma do que outros, né? Então, na época, eu até queria, eu falei assim, vou trazer a Bel pra me ajudar. Às vezes, tu não quer se ajudar, né? Então, o problema tá sempre na gente, nunca nos outros. Mas como é que tu percebe que esse ciclo se manifesta no dia a dia, né? A questão da gente falar, você como mentora, tem a sua maior paixão é ajudar essas mulheres, né? A saírem desse ciclo de culpa e de recomeços infinitos, que é o que a gente vai passando.
E como é que esse ciclo se manifesta no dia a dia dessas mulheres, assim? Quais os primeiros sinais de que elas estão presas nesse ciclo virtuoso e não conseguem sair dali? Tá, então. Eu nasci e cresci ouvindo falar que ser 880 era legal. Ou eu tô fazendo isso ou eu não tô. Ai, não, porque eu sou 880. Só que 880 não existe. A vida requer equilíbrio. Então, o que que a maioria das pessoas, das mulheres, querem? Estou de dieta, faço tudo 100% certo. Isso existe, gente? Não existe, não existe. No máximo vai existir por uma No semana. máximo, assim, ó, estourando. E se tu estiver dentro de um desafio que todo mundo tem que ir lá postar, não sei o que, aí é maravilhoso. Mas isso é intensidade. A vida não é intensidade. A vida é constância. É um dia, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Então, o que que eu sempre bato muito na tecla? O que eu sempre tô enchendo o saco? Cara, errou, volta na refeição seguinte. Não conseguiu fazer o cardio hoje, volta amanhã e tenta fazer 10 minutos a mais para apagar o de ontem. Sabe? É um esforço diário. Ser 880 é muito bonito, né? Ou tem pessoas que acham que é bonito. Eu não acho mais. Eu já fui a pessoa que batia no peito e falava, sou escorpiana, sou 880. Só que tem os seus contras e existe muito mais contras do que prós. A minha avó, ela falava assim, que o exagero, ele é ruim em tudo. Né? Tu trabalha demais, tu é exagerado. Tu trabalha de menos, tu é exagerado. Tudo, na verdade, o exagero, ele é ruim. O equilíbrio, ele é positivo. Então, o que eu sempre bato na tecla é, ok, errou, não te culpa, sem choro, vamos pensar no próximo? Vamos, ok, vamos... Quando que dá? Ah, tô em viagem, como a Amanda sempre estava em viagem. A Amanda nunca estava em casa. A Amanda sempre estava... Onde é que está a Amanda? Algum lugar do Brasil, talvez? Se ela usasse viagem como desculpa, eu não ia fazer nada. Exatamente. Também, porque... né? Inclusive, quando ela machucou o pé, estava em viagem, né? Foi o perrengue. Foi o perrengue, mas tá, beleza. O que que dá pra gente fazer? Eu sempre bato que a alimentação, todo mundo vai ter que comer. Se vai ser uma... Desculpa o termo, porcaria, ou não, aí é a gente que escolhe. Uhum. Ah, mas Bel, tô no aeroporto, tô com as minhas pacientes, saí de casa às 6 horas da manhã, tenho que voltar às 10. Ah, para algum período no fim de semana, tenta organizar o máximo possível, mas vai ter imprevisto. E daí o que acontece é, o que vai acontecer com o imprevisto? Tu vai parar no primeiro posto de gasolina, pegar um salgado de calabresa com requeijão, ou tu vai parar num restaurante ou pedir uma marmita, um delivery. Hoje em dia tem poke, gente, coisa saudável, sabe? Tem, sei lá, saladas. Tem coisas que dá pra gente trabalhar sem que seja no 8. Mas também, poxa, chegar lá no 80 é impossível. Ainda mais hoje, quando a gente pensa em mulheres reais, rotina é algo que é caótico mesmo. E daí? Dentro da rotina caótica, o que vai ser feito? Eu vejo que, até por ser uma pessoa que habita o próprio corpo e a própria mente, eu me observo demais, eu observo muito as coisas, né, e as pessoas. E na real, dificilmente o motivo que faz a pessoa não fazer algo é algo realmente objetivo. Normalmente é uma brecha para aquilo que está no fundo da mente, das emoções, da situação atual dela, digamos que se manifestar. Então, aqui a gente falou da questão dos sinais, né? Então, quando, por exemplo, você está numa ocasião que favoreceria sair da dieta e você não sai, para mim é um sinal de que, opa, eu estou em ordem. Estou dominando a mim mesma. Agora, quando? Porque eu já estive nos dois, na desordem e na ordem, né? E como a gente estava falando, é o equilíbrio e tal, às vezes as coisas se desorganizam e beleza, a vida tá como andar de bicicleta, se tu para, a coisa cai. Então, assim, não, tá, não deu, vamos no próximo, assim vai. Agora, quando eu aproveito a ocasião, que não é objetivamente um empecilho para fazer algo, para sair daquilo que eu combinei comigo, então, assim, aproveito a ocasião para sair da dieta, assim, qualquer brechinha, eu vou comer uma coisa qualquer, pra me agradar, pra me consolar. Aí vem todas as questões aqui, cada uma vai ter a sua, né? Aí, no meu entendimento, é um sinal de que a coisa tá em desordem e que você precisa olhar. Então, assim, tá. Mas vamos falar sobre disciplina, vamos falar sobre horário, qualquer coisa. Cara, você podia, você não fez, você escolheu não fazer ou escolheu dar lugar para o comportamento que você sabe que não é o melhor pra você. E que ele vai te atrapalhar, né? Pra mim, isso já é um sinal de que, tipo, olha pra isso. O que não tá como devia, né? Como é pra você? Qual é a visão? Se isso é um sinal, não é? Se isso
de novo, uma escapadela aqui e ali, ou assim, uma adaptação ou outra, ok, Uhum. mas agora toda hora que você tem uma chance, você sai Porque, da dieta, né, sabe? nesse caso que a Ellen tá falando, ela ajusta aquilo que tá dando errado. Ela não vai sempre ficar pegando no... Então, eu ajusto, porque se eu tô descontando na alimentação, alguma coisa tá errado Isso. em outra área. Então, eu Isso. vou buscar o que tá dando errado, eu ajusto aquilo Uhum. pra voltar. Pra estar tá inteira inteira naquilo que eu me e comprometi a entender, né? fazer, né? Isso. Eu sempre falo que, por exemplo, vou dar um exemplo Obrigada bem pela tradução, recente. A Bel agradece também, que não sabia o que ia responder. Viu? O que eu sempre digo? Usar um exemplo assim, muito recente, né? Esse fim de semana foi fim de semana da família. E a gente alugou um sítio, a gente vai todo mundo pra esse sítio. E como eu gosto de falar, é literalmente uma orgia gastronômica. Cada tia faz o seu prato melhor, né? Que é a fama da família inteira, né? Aí todo mundo leva. Gente, dava assim, ó, comida pra uma semana, entende? Era 2 dias, mas tudo bem, todo mundo levou comida pra uma semana. Eu olhei pra aquilo, tem uma data que tem 2 casamentos seguidos, tem eventos aí, Aí, ó. viagens, né? Eu olhei pra aquilo e falei aqui, se eu comer um pouquinho de cada, o que vai acontecer? Vai ferrar com todo o meu projeto. Eu vou experimentar os meus favoritos, os que têm mais proteína e não tanta gordura. Tipo o empadão da minha mãe. Meu Deus, é gordura pura pra montar o empadão. Mas eu peguei um pedacinho que era pra matar a minha vontade. E o resto eu procurei amenizar os danos. É literalmente amenizar os danos. Ok, se eu não tô com isso ajustado na minha cabeça, o que eu fiz na segunda-feira? Levantei, já fui pro meu treino, já fiz meia hora de cardio a mais do que era planejado, já voltei pra minha refeição, minha dieta, na segunda-feira, assim que eu cheguei em casa. Na verdade, domingo, né? Quando a gente chegou em casa, antes de jantar, já organizei todas as coisas pra semana. Se fosse uma Bel de antes, ia levar marmita pra casa. Claro, tava Um cheio final de de semana coisa. ia ficar 10 dias, porque você ia comer o Entendeu? negócio Entende? até. Então, assim, poxa, ok, eu tenho um projeto? Tenho. Então é mais fácil eu negar, vou deixar essa comida toda pra família, entendeu? Eles que engordem. Quem puder que Brincadeira. faça, né? Entendeu? Deixei pra eles, falei, ok, vamos focar. Então, aproveitei? É óbvio que sim. Comi um pouquinho de cada coisa, porque tinha que, Deus o livre, se a gente não comer alguma coisa do que alguma tia leva, né? Deus verdade. o livre. Vai pra lista negra, né? Tenho técnicas pra isso. Quem precisar Ultimamente fala eu comigo, aprendi eu- isso também, assim, comigo, né? Na verdade, eu contando pra mim mesma que é a questão das quantidades, elas importam. Total. Então, antes eu tinha essa, se eu queria comer um negócio, cara, eu precisava ver o final do prato, eu precisava ver o final do pacote, eu precisava, tinha que ser tudo, se eu, né, pegar uma barra de Já que chocolate, eu vou tinha que, comer. isso, já que, Não. vai tudo. não, hoje eu consigo, às vezes eu tava brincando que a gente foi viajar pra Porto Alegre e tinha um buffet de sobremesa, devia ter umas 25 tipos de sobremesa. Que tristeza. Quantos peguei eram um- de chocolate? eu peguei- O problema é o chocolate. Eu peguei um prato e fiz, eu falei assim, eu vou fazer uma degustação de sobremesa. Cara, eram umas coisinhas assim de cada uma. E eu fui provando. E aquela que não tinha nota 10, eu não comia ela inteira. Top, Por mais que tivesse só um excelente. pouquinho, eu falei, gente, não compensa. Isso é ser Não vale as racional. calorias. Então, cara, eu falei assim, Tá eu em tô ordem. conseguindo fazer isso. Exato. Isso faz muita diferença. Eu vejo assim, então tu consegue fazer uma viagem, sair da rotina, comer coisas diferentes, mas tá ali, tá tudo normal, tá Exatamente. funcionando, né? E volta pra refeição na semana. E na outra dia, no mesmo é. dia, ou na Na janta que refeição seja, seguinte. né? Na refeição seguinte. Porque se fosse uma manda anterior, ia pegar um prato, ia colocar várias, ou ia escolher a grande quantidade E daquela como já que tu botou no prato, gosta. ia comer tudo. Até Exatamente. que horas fecha o buffet? Porque vou ficar aqui até fechar. Então, já abre o computador do lado da sobremesa. boa, Isso boa. já fica ali. Já vai começando a entender ali. E tem uma outra coisa também que eu sempre falo, será que vale isso tudo mesmo? Né? Teve uma vez que eu filmei aquele stories ali e bateu, se eu não me engano, não tinha nada a ver, tá? Mas bateu, se eu não me engano, acho que umas 1000 e poucas visualizações. Pra mim, é bastante no meu stories. Aí eu sei que eu tava falando lá, resumindo essa inteira. Eu tava num restaurante, peguei um prato de sobremesa, um potinho de sobremesa, que era uma torta de bolacha. Na travessa, ela parecia assim, olha, a melhor coisa do mundo. Maravilhosa. Eu botei, fui sentar pra comer, dei uma garfada, quando eu olhei, era só propaganda enganosa. Né? Mas a imagem tava boa, a gente come pela imagem, a gente compra pela imagem. Quando eu falei, tá, beleza, não vou comer isso aqui, não vale as calorias. Foi a primeira coisa que eu pensei, e eu falei, vou filmar isso aqui e vou contar pra elas. Pronto, aquilo ali, eu acho que compartilharam bastante, porque eu antes não tinha 1000 e pouca, aquele ali tinha 1000 e pouca. Eu falei, ok, vou começar a bater em cima dessa tecla também com as valquírias. Ok, vale? Será que vale mesmo? Porque tem coisa que a gente coloca ali só pra limpar o prato e dizer comi. Mas às vezes nem é. Fui a filha bonitinha da mamãe que comeu tudo que tava no prato. Tem isso também, né? Tem isso também. Que é, mas né? somos adultos, não Mães, precisamos mais dá agradar uma olhada pai e no mãe. apetite do seu filho. Ele não precisa também fazer comer tudo. Né?
Ei, mas quem são Valquírias? Fala pra nós, apareceu um nome aqui no meio. Ah, verdade. Valquírias são as Por minhas quê? pacientes. Isso. Porque o nome da empresa sempre foi Viking. O Leander, antes eu era CLT, eu trabalhava vendendo sistemas. E sempre fui CLT. O Leander, quando montou a Viking, ele acordou num dia de madrugada e falou: amor, a gente vai ter uma empresa que chama Viking Consultoria, a gente vai trabalhar com dieta. Eu sonhei que talvez a gente pode ter uma academia, e do lado da academia vai ter uma pizzaria. Eu falei: opa, gosto dessa parte, essa última. Né? Meu paladar, meu espírito ainda é gordinho, gente. Eu acho que não foi assim, não foi isso que ele pensou. Ele pensou, vamos fazer a pizzaria, que daí a gente faz o trabalho aqui, manda o pessoal comer e eles vão ser obrigados a voltar. Então a gente ganha dinheiro dos dois lados. Exatamente, pode ser. Fidelização Tá? ao inverso, né? Fidelização, exato. Aí eu sei que ele teve esse sonho, eu falei, meu Deus, que menino louco. Ele tava terminando já a nutrição, eu falei, tá louco, da onde isso? Quem que em sã consciência coloca um negócio de saúde de Viking? Não faz sentido nenhum, né? Vai ser Viking, vai pegar e é isso, e deixa. Eu falei, tá bom, vai, né? Tem um negócio, vai. Botou o nome de Viking, pegou, né? Cresceu, o nome do CNPJ foi pra Viking Consultoria mesmo. Quando era pra mim entrar dentro da empresa, eu jamais falaria. Jamais. Nunca fui a pessoa de ter o palco, nunca fui, pelo contrário, sempre dava o palco para as outras pessoas, sempre. Microfone, outras pessoas. E ele sempre falou, amor, e naquela época eu já tinha me formado em educação física e tava me especializando no LPF, que é o hipopressivo, né? E eu já tava começando a falar sobre o hipopressivo no Instagram. Daí a minha mentora, eu larguei o meu CLT e comecei a trabalhar junto com o Leander, mais no operacional, né? Nos bastidores, cuidando de planilha, financeiro, comercial, essas coisas todas. E a empresa começou a crescer, a gente entrou na mentoria da NSF, que hoje a gente é mentor lá dentro. Quando chegou lá dentro, a minha mentora falou, Bel, tu tem que estar do lado do Leander e não atrás. Eu falei, tá louco? Maluca. Une, coloca o LPF lá dentro, ensina as mulheres, não sei o que, não tem mulher? Tem, ensina as mulheres. Eu falei, doida, é dieta aqui que tem a ver uma coisa com a outra, né? Na minha cabeça não faria sentido nenhum. Aí teve um dia, assim, que ela teve uma conversa muito difícil comigo, que é uma das conversas difíceis, ela também adora conversas difíceis. A gente tava no fim de um evento, tinha sido incrível o evento, e tinha várias coisas, assim, que tinham me enfiado uma facazinha, assim, um pouquinho mais no fundo. Ela aproveitou que a faca já tava bem funda, ela me chamou de cantinho, assim, o Leander tava pra lá. Ela chamou de cantinho e falou assim, quando é que tu vai sair de trás do Leander? Por que tu tá esperando pra ajudar tantas mulheres? Porque em algum momento lá elas tinham pedido alguns fatores, o palestrante tinha pedido, eu dei, né, algumas devolutivas, aí ele falou, tá, qual que é o teu nome, qual que é o teu Instagram? Eu falei, não tem. A esse ponto, então. Aí ela falou, porque tudo que tu falou ali, tu podia ajudar tantas pessoas. Por que tu tá deixando de ajudar as pessoas? Aí eu falei, ok. Aquele dia eu fui pro Airbnb, que a gente tava no Airbnb, eu falei, cara, a minha vontade era chorar. Só não saiu a lágrima, assim, mas sabe quando tu tá machucado com alguma coisa que te falaram que tu não queria ter ouvido? Foi doído? Poxa, tipo, não precisava daquilo. Aí a gente voltou em um mês, voltou pra São Paulo, que tinha um outro evento. Chegou lá e já tava na minha cabeça, já tinha tirado aquele negócio, tipo, ok, eu posso sair de trás do Leander, só que não sei por onde começar. No evento seguinte, a gente teve uma mesa de hot seat. Naquela mesa, eu joguei o meu problema na mesa, as meninas todas que estavam ali, não, faz assim, faz assado, faz isso. Naquela hora, na minha cabeça, tudo começou a se tornar viável, o desenho, sabe? O passo a passo. Eu sou muito executora, mas eu preciso do passo a passo. Se eu não tiver o passo a passo, eu não começo. É o meu... É o C do disque, sabe? E, enfim, comecei aquilo ali. Aí eu comecei a botar a cara, né, no Instagram, comecei a falar. Como era Viking o nome da empresa, o que seria legal? Colocar algum nome de Viking na empresa, para as mulheres. Aí o Leander, amor, tem que ser Valquírias? Que Valquírias é as deusas, as guerreiras da era Viking. Não sabia. Valquíria é um nome forte, e olha só a tua história, olha de onde tu saiu, tu não teve ajuda, não sei o que, olha só, tu é uma Valquíria. E ele começou a entrar na minha cabeça, não sei o que, eu falei, vai ser Valquíria, achamos. Já tem o nome pra chamar. Daí jogamos ali o Valquíria. Naquela época eu não tinha a mínima noção de estrutura, né? A gente falou, não, vamos fazer uma CPL, eu acho que é o nome. Alguma coisa assim desses negócios de internet. Resumidamente, era divulgar que ia ter uma live. Na live, abria as Valquírias, no caso, fazia uma abertura de um projeto. Jogava todo mundo pra dentro de um grupo, avisava da live. Na hora da live, abria os valores, abria o grupo, colocava ali.
Eu achei que, tipo assim, tinha uma que tava me namorando. Uhum. Uma. Interagindo contigo no Instagram. Assim. Super me namorando já. Não se chamava Amanda? Não. Não, a Amanda veio depois. Aí tinha uma, tá? Uma, que aquela lá, eu pensava, essa vai entrar. Quando eu abri, na primeira live, entrou 11. Pra mim, que era uma pessoa que, tipo, tava esperando uma entrar, falei, meu Deus do céu, Era assim, que qual real. das vai entrar? Tipo, é uma, né? Eu pensei que uma, né? Entrou 11. Naquele primeiro dia, né? No dia seguinte começou a entrar mais e foi. Hoje a gente já tá com mais de 300 pacientes. Uhul. E a gente tá com 3 pessoas, no caso, eu, Leander e uma estagiária, que entrou recente também. E a gente cuida dessa galera toda, nós 3, nós ajustando ali. E elas são as Valquírias, o nome das meninas são as Valquírias. E a gente, provavelmente, quem te acompanha já sabe dessa tua frase, além das conversas difíceis, né? Primeiro eu, depois o mundo. Isso veio de ti, foi criação, veio a inspiração, o que ela significa, qual é o impacto dela, tanto pra ti quanto pras Valquírias? Boa. Hoje a gente, depois de ser mãe também, né, Amanda? Eu não sou mãe ainda, mas eu sempre fui assim pelos outros, muito pelos outros. A gente olha trabalho, a gente olha a empresa, a gente olha a família, tudo primeiro dos outros. Daí a gente acaba entrando muito na síndrome da boazinha, né? Nossa, eu vou fazer isso porque eu acho que as outras pessoas vão ver isso. E daí, nossa, a Bel é tão boa. A Bel faz isso, a Bel faz aquilo outro, né? A Amanda dá conta de tudo. Viagem, não sei o que, ai, que filhinha. A Ellen, olha só, elas estão sempre em movimento. E, nossa, que legal. Só que a gente acaba esquecendo de olhar pra gente. E daí a gente acaba servindo de tapete pros outros pisarem. Quando a gente não se valoriza, a gente deixa os outros serem valorizados por nós. E foi o que eu fiz durante muito tempo da minha vida. Eu sempre botava qualquer coisa na frente. Eu tinha o horário do meu treino, mas se o meu chefe mandasse mensagem, esquece o treino, eu começo a atender mais cedo, sem problema algum. Mas tem tal coisa, o Leandro precisava disso. Qualquer coisa que aparecia, que me impedia de cuidar de mim, eu colocava no horário que era do meu cuidado. E com isso levou onde levou. Levou ao burnout, levou a obesidade lá atrás, né? Sempre colocava os outros. E daí com isso eu me autodesvalorizava. E hoje, depois de ter passado por vários altos e baixos, hoje eu me mantenho num corpo onde eu sempre bato na tecla. Primeiro eu, depois o mundo, porque eu não consigo cuidar de ninguém que eu amo se eu não estiver bem. Né? Aquela frase de que soldado nenhum ajuda outro soldado se ele estiver ferido. Então, inclusive, essa é a maior forma de amor. Ellen já é mãe também? Não? Amanda vai... Mas a gente, como filho, a gente sabe responder isso também. Quer ver um filho triste? É falar que o pai e a mãe tá triste. É ou não é? É assim mesmo. É ou não é? Sua mãe querem salvar, né? Porque você tá triste. Pronto, acabou a vida. O dia do Arthur acabou aí. Não é? Só falar que... Se ele vê tu meio... Pronto, ele acabou vem ali. Dá um beijinho e fala, vai passar, mãe. Ai, que amor. Como é que não morde, né? Não. Como é que não Eu morde? mordo. Morde isso, por favor. Eu amasso. Morda por mim, por favor. Ver o pai e a mãe triste. O que um filho quer? Ver sempre eles felizes? Jamais quer ver eles tristes. E daí a gente tá lá se menosprezando, acima do peso, não cabendo numa roupa que a gente quer, sempre desanimado, sempre sem ânimo, sempre... E a gente tá falando que a gente tá fazendo pelo outro? Será mesmo? Tem aquela frase, né? Eu morreria por um filho. Tá, mas tu viveria por esse filho? Tu viveria por a família que tu quer construir? Pausa dramática, Eu já pensei dramática. muito nessa frase. Eu morreria, não. Eu viveria pra ele. Então Exatamente. E eu faço muitas coisas, às vezes até condenadas por outras pessoas por isso, assim. Porque eu tenho essa premissa mesmo, que o Arthur, apesar de ser meu filho e amar incondicionalmente, ele veio depois. Exatamente. Então, ele se adapta à vida que eu quero e que eu... Não ao contrário. Então, não sou eu que tenho que me adaptar a ele, né? Então, é uma coisa... E vendo... E a gente construindo isso como pais, né? Não só eu como mãe. Ele vendo isso, ele... É gostoso até pra ele. Ele realmente se enquadra, se encaixa, porque ele sabe que ele tem que... Senão eu vou ficar pra trás. Então, eu tenho que acompanhar, né? E outra coisa também, que muitas mulheres, elas olham pros filhos como se fosse um empecilho. E daí ela expõe isso. Porque depois do fulano aconteceu tal coisa. Poxa, nossa, tem certeza que é isso mesmo que tu quer dar de carga pro teu filho carregar? A carga não é dele, né? Não é dele, foi tu que escolheu, meu amor, não foi ele, não. Sabe? Então, poxa, olha bem pra isso. Né? Tem muita mulher que acaba, pra se vitimizar, acaba jogando essa carga na cabeça, no colo de outra pessoa. Sabe? Então, quando a gente se posiciona, a gente fala, não, eu vou cuidar primeiro de mim.
E depois, no mundo, a gente começa a botar pontos de interrogação, desculpa, de exclamação, e fala, não, é aqui. Pronto. E deu. Sem justificativa. Primeiro eu, depois o mundo. E quando eu falo primeiro eu, tem muitas pessoas que acham que é só corpo, né? Mas não, a gente é corpo, a gente é mente, a gente é espírito também. Então é de extrema importância cuidar desses 3 pilares, né? Somos um ser triuno. Então quando a gente tá com o nosso espírito abalado, pode se matar na academia. Vai fazer terapia. Vai, com certeza. Se não se une com Deus, não tem o teu espírito alimentado, uma hora vai dar ruim, né? Tem que estar os 3 alinhados. Então, é corpo, sim, é mente, sim, mas o espírito também tem que estar. Se tu tem esses 3 pilares bem alinhados, tu com certeza vai ser uma excelente mãe. Tu com certeza vai ser uma excelente esposa. Porque tu tá se cuidando. Eu quero aproveitar uma brecha, posso? Pode. Eu vou adaptar uma pergunta que a gente tinha pensado em fazer. Para puxar esse gancho que você trouxe agora com bastante propriedade e lucidez, assim. Você diz que ver transformações no corpo é legal. E aqui eu vou adaptar, tá? Mas no espírito é mais provavelmente que surreal. Porque que tal? Que na mente é surreal. Assim, não, e como é essa transformação do espírito? Você pode contar um pouco mais sobre o impacto dessas transformações, eu diria de mentais para cima, porque daí vamos ver até onde você consegue trazer ideias para nós, né? Mas eu queria que você trouxesse essa parte você falou que é cristã desde que nasceu, você tem prática religiosa, independente de qual você escolheu, né, para chamar de sua. Mas como é essa questão do espírito, né? Como que isso reverbera nas outras áreas da vida, especialmente das mulheres, que aqui vamos falar com propriedade, e inclusive nos próprios negócios delas. Boa. Quando a gente entende que a gente é um ser pequeno, a gente começa a olhar que existem seres maiores do que a gente. Deus, ele veio na Terra, ele deu seu Filho único, que é Jesus, para morrer em nosso lugar, para nos dar vida e dar uma vida leve, né, com abundância. E quando Jesus foi levado ao céu, ele disse que ele nos daria o Espírito Santo. Inclusive, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo o Espírito Santo, meu amigo. E eu sempre falo, o Espírito Santo, meu amigo, que ele te console. Eu sempre falo, Espírito Santo, meu amigo, vem ficar comigo. Hoje, quando eu tava vindo, eu falei, Espírito Santo, meu amigo, vem aqui, senta comigo. Que lá, tudo que eu possa falar, possa engrandecer o teu nome. Eu sempre peço, né, Espírito Santo. Porque nós somos um ser tão pequeno. Quando a gente entende a grandiosidade de tudo que acontece, tantos milagres que já aconteceram na minha vida, não foi 1, não foi 2, não foi 3. Um dos maiores, eu posso dizer, que é, sim, ter passado dos 20 anos. Né? Hoje eu tô com 31, e a cada aniversário que passa, eu sempre adoro comemorar. E eu sempre falo, obrigada, Espírito Santo, por mais um ano de vida. Eu consegui chegar até aqui, graças a Deus por isso. Minha irmã foi curada de um câncer, que disseram que eu não me iria, sabe? Isso ela tinha 11 anos. Então, assim, tem muito, se a gente olhar, se a gente entender e a gente abrir o coração, eu acho que eu posso falar assim, abrir o coração é literalmente isso, abrir os nossos olhos espirituais, a gente consegue ver que a gente vive muitas maravilhas de Deus, muitas bênçãos de Deus. E quando a gente se coloca numa posição inferior, a gente dá a ele o controle, a gente abre, né, mão, que é literalmente a gente quer tudo aqui, né? Eu sei o que vai acontecer, eu sei que hora vai terminar, eu sei que não sei o que, a gente vai saber, sei que e a gente sabe que quer saber de tudo, né? Ter controle de tudo. Quando a gente começa a abrir a mão, literalmente entregar a Deus, aí não é mais a gente que escolhe os caminhos. Aí tudo fica muito leve, tudo fica muito gostoso, tudo só começa a entender que tu é filha e que tu é submissa aos caminhos que ele te entrega. E é surreal. É surreal. Eu tenho algumas experiências com Deus que foi só eu abrir literalmente mão e tudo se encaixou assim, ó. Eu não via da onde sair, eu não via como resolver, eu não via, eu literalmente não via. Eu dobrava meus joelhos e falava, Deus, tá nas tuas mãos. E daí a gente abre, né? A gente tenho mais controle sobre isso, então. Exatamente, tá contigo. Daí quando eu me coloco nesse ponto de sou pequena, não consigo resolver, tá na tua mão e contigo. E tu se abre, né, pra esse mundo. Eu vejo isso também. Eu também busco ficar as 3 primeiras horas do dia a cuidar de mim. Que também foi algo que eu consegui me adaptar faz, enfim, 3 anos, vamos dizer assim, 4. E fazer com constância, né? Não é aquela coisa que tu faz 2 meses e para. E eu vejo como isso fez bem pra mim e provavelmente fez bem pros meus próximos, que eu não sou tão impulsiva.
sou ariana, colérica, então, assim, a impulsividade ainda tá em mim, isso não... Mas eu tento realmente, assim, é algo que eu vejo que eu posso mudar, então eu tô sempre em busca de não ser tão reativa, né, administrar, e eu consegui administrar com isso. Até a Natália esses dias perguntou pra mim se eu tenho religião. A religião em si eu acredito que não tenha. Não sou uma praticante ou do cristianismo, ou do catolicismo, ou do espiritismo, porque eu acredito num Deus. E o Deus e Jesus Cristo pra mim é o mesmo. E isso vai me fazendo... as coisas que eu leio, eu posso ler tanto de uma religião quanto de outra. E elas, naquele momento que eu li, talvez couberam pra mim e fizeram a diferença, vão fazer a diferença no meu dia, né? Então, e aí nesses 3 primeiros horários do dia, eles realmente são inegociáveis, que antes eu encaixava. Tinha uma reunião, podemos fazer uma reunião às 8 horas? Eu dizia, não podemos, aí eu vou treinar outro horário. E esse outro horário nunca chegava. E hoje, não podemos. Eu só marco reunião depois das 9h30. Então, assim, a partir das 9h30 eu marco raras exceções que não tem opção. Então, eu consigo, eu adianto, mas aí o que eu faço? Eu acordo mais cedo para começar as coisas mais cedo, para eu poder estar presente aqui. Isso mudou radicalmente a minha forma de trabalhar, de conduzir várias coisas e de estado mesmo, assim, de espírito, de consciência, de ser melhor, né? Pra melhor, muito melhor. Exatamente. E isso, inclusive, vem muito da neurociência também, que é entregar a quem é maior do que você. Quando a gente entrega, a gente se coloca numa posição inferior, de que a gente é submisso e que não está no nosso controle. Então, tu começa a aceitar com mais tranquilidade, não levar, meu Deus, tinha que ter acontecido daquela forma. Tá, mas será que a vontade de Deus era mesmo daquela forma? E a gente começa a dar uma descansada, né? A gente começa a seguir de uma forma mais leve. Então, não é que a Amanda vai deixar de ser impulsiva, mas a Amanda vai, às vezes, olhar para algumas situações e falar, ok, foi dessa forma, bora. Inclusive, tem uma filosofia, que é a filosofia estoica, que é muito sobre isso também. Tipo, o que veio até aqui, eu não posso mudar. O que eu vou fazer daqui pra frente? Né? Essa filosofia estoica é muito legal, porque a gente começa a entender e a ajustar o que dá pra gente ajustar. O que já foi, não dá, né? Não tem uma máquina do tempo, infelizmente. Justo. Cara, se abrir pra realidade, basicamente. Porque é uma né, neurose básica, achar que tudo depende de mim, tudo que eu... E não dá. Mexer aqui vai funcionar. Infelizmente. Não vai. Você... isso. Acho que encaixa bem esse aqui. Você teve um aprendizado crucial sobre não se esconder e assumir o protagonismo. E aí também vai costurar com o que você falou antes da sua posição ao lado do Leander, né? E assumir, né, esse protagonismo do seu negócio. Para muitas mulheres, essa é uma barreira real. Que conselho prático você dá para aquela empreendedora que ainda tem medo de ser a cara da marca dela? Eu acho não. Desculpa. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Que tem muitas pessoas esperando só tu realmente abrir a boca e falar o que tu viveu. Tem muitas pessoas que elas estão a um passo atrás e muitas vezes ela só precisa de uma frase tua para dar um passo à frente. Se estar escondendo atrás ou ter um projeto na tua mente é a mesma coisa que tu receber um ouro na tua mão e tu guardar aquele ouro porque tu tem medo de perder aquele ouro ao invés de plantar, né, aquele ourinho ou investir aquele ouro para que ele cresça. E aí tu acaba não crescendo a si mesmo e não crescendo as outras pessoas. Então, algo que eu sempre falo é, enquanto eu tô calada, eu não tô ajudando ninguém. Eu não tô crescendo, eu só cresço, eu só aprendo quanto eu ensino, então, quanto eu aplico. Então, ter consciência sobre as coisas e não estar aplicando é deixar a vida passar, sabe? É deixar literalmente a vida passar. Então, se eu posso dar um conselho para alguma mulher que tem uma vontade, se tem um desejo, se já viu um negócio, mas ainda se esconde, meu amor, vai. Vai, só começa. Não vai ser perfeito. As Valquírias, da forma como a Amanda conheceu, hoje tá totalmente diferente. Hoje não tem mais a Valquírias naquele modelo de 15 em 15. Enfim, a Amanda vai saber do que eu tô falando. Hoje é diferente. Inclusive, isso aconteceu porque eu ouvi minha cliente. E aí vem a experiência do cliente. E aí vai outros assuntos, né? Mas pra terminar aqui, cara, começa, vai mudar. Vai mudar o modelo de negócio, vai mudar o teu cliente da forma como tu pensou na tua cabeça, maravilhoso, é incrível, é o melhor produto do mundo, é a melhor forma de falar do mundo, depois vai mudando, depois vai acrescentando, vai melhorando, e daí tu vai mudando e tá tudo certo mudar.
né? Ninguém é uma coisa fixa, não é, né? Então, é importante, sim, é de extrema importância a gente colocar em prática. O meu mentor, ele fala uma frase que o empreendedor, ele tem que, muitas vezes, trocar o pneu com o carro andando. E é isso aí, sabe? Não tá errado. O que tá errado é tu não abrir a tua boca, não expor o que tu pensa, não expor o teu negócio, não tirar do papel. Tira do papel, que aí depois tu vai melhorando. Acho que isso é de extrema importância. E qual a importância nesse processo, também engatando aqui, dos rituais de despedida? Do hoje para encontrar com o eu de amanhã. Nossa, esse foi fundo. Eu, como uma boa fleumática. Vocês também são fleumática e colérica? Isso. É uma boa sociedade, né? Então. Leander também é. Então Leander pensa, colérico. é uma... A gente vai dar mentoria sobre Isso. sociedade. Muito Eu tô achando que Raquel, não sei, Raquel acho que é talvez melancólica, fleumática, não sei. Não corrijo tudo, que a Amanda tem outra sócia. Vai. Desculpa, me perdi. Qual foi a pergunta? Do ritual de despedida tá. nesse processo, pra se despedir do quem você é hoje, pra encontrar com o seu eu de amanhã. Eu não vou mentir, tá? Eu Vai. não faço rituais, não. Tá, pronto. Eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer? Ok. Como eu vou fazer? Eu Tá quero um decidido. planejamento. Tem esse planejamento, eu vou começar a botar em prática. Às vezes, demora, porque eu sou muito chata em planejar. Uhum. Então, eu sei aonde tem que chegar, mas eu quero ver como eu vou chegar. Então, eu vou detalhar. Boa. Eu preparo, eu O penso. fleumático sem um plano também não sai do lugar, Não né? sai. Exato, mas fleumática é exatamente ela. Eu já vou fazendo, cara, não tem planejamento, eu vou fazendo. Depois eu vou vendo se errar, volta, anda 10 casas, aquela igual um pouco imobiliário. Vai lá, anda 10 casas, volta, vamos ver, vamos arrumar, vamos ajeitar. Então às vezes eu falo, se muito planejamento, planeja, não faz nada. Não Mas fazem consegue. nada também não. Tu é bem calma. operacional também, né? Tu bota em prática. Né? Tem que ter um planejamento, mas eu preciso também tirar ele do papel, porque se eu só tenho isso escrito, eu me sinto presa, não dá. Eu tenho que parar, eu tenho onde chegar? Eu tenho, ok. Como eu vou chegar lá? Passo 1 é esse, o 2 é esse. Se tiver algum ajuste, no meio do caminho eu vou ajustando, mas eu só começo depois de ter um bom planejamento. Depois que eu tiver um bom planejamento, eu vou. Quando chegar lá, eu olho pra trás, putz, podia ter comemorado isso, né? Nossa, podia... esqueci disso, aquilo outro. Tinha alguns detalhes que vai ficar pra trás. Porque como um bom fleumático, ele só executa a perfeição, depois a gente vai pensando, né? E a gente pensa, poxa, podia ter melhorado isso, aquilo outro. E aí eu não sou de... nunca pensa sobre nada na vida. Nunca tá o tempo todo... Isso é mentira, gente. Contei ironia. Contei muita ironia. Né? Mas eu não sou de criar rituais, não. Tá. Inclusive, isso é algo que o Leander sempre me cobra. Porque, beleza, a gente conquistou isso, vamos comemorar isso. Precisa, sabe? Precisa passar ao próximo nível. Inclusive, hoje, com as Valquírias, a gente tá usando uma metodologia de início, que é adaptação, quando a pessoa entra, se adaptar, depois a gente vai para uma aceleração, e a gente sempre faz agora um ritual de comemorar para a próxima fase. Muitas vezes, chega na fase de adaptação, a gente olha, putz, cara, não teve muita adaptação aqui não, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma adaptação nível 2. E aí a gente fala, pessoal, a gente tá segurando a tua aceleração, próximo passo. Vamos fazer assim, assim. E aí a gente vai criando essas etapas, né? Que daí são os rituais. Mas ainda não é um ritual, assim, uau, não. Eu não sou muito de rituais. Simbólico. Bel, tem várias perguntas que a gente não conseguiu fazer. Vai poder fazer um podcast 2, uma parte 2. A gente tá pegando essa mania. Isso. O convidado Porque vem, é a gente tão já marca a bom. próxima. E dessa vez a Natália, nossa social media, eu vou contar aqui, fazer um pouco. Ela disse que era pra gente falar mais. Então, tipo, falar mais com os nossos convidados. E a gente, acho que cumpriu o papel, como que é, sem intenção, talvez, não intencionalmente. Mas a gente falou bem mais hoje. Eu acho que foi legal o papo, a troca, né? Achei ótimo. Mas, pra finalizar, a gente sempre fala sobre a mensagem, né? Uma mensagem importante que tu gostaria de deixar pra quem tá nos ouvindo, pra essas mulheres maravilhosas que nos escutam. E que estão em busca, daí, claro, do que tu entrega, que é essa relação saudável consigo mesma, com seus negócios, com seu corpo, seu espírito, né? Então, passa a mensagem e já faz aí a tua divulgação, onde te encontrar, como que, né, o que você, onde, nas redes sociais, enfim. Isso, bora. Eu não vou mentir, eu só uso o Instagram mesmo. Não tenho ainda um YouTube, Leander, tá me cobrando por conta disso. Tá. Em breve, se Deus quiser um dia. Boa. Nas redes sociais, o meu Instagram é @bel2ls.viking. E se eu posso deixar uma mensagem, que isso seja primeiro tu e depois o mundo.
Enquanto tu ficar colocando as outras pessoas na tua frente, essas outras pessoas, elas não vão te valorizar. A autovalorização, ela começa de ti mesmo. Vou dar um exemplo. Quando a gente acorda de manhã, pensa que tu vai trabalhar, sei lá, às 9 horas da manhã e tu trabalha de forma presencial. Até hoje, tu ia trabalhar de forma presencial de uma determinada forma. Vamos colocar lá uma calça jeans, uma camiseta, cabelo amarrado. Se hoje tu aparece no teu trabalho com um batom vermelho e uma bolsinha de marmita, eu tenho certeza que eles vão cochichar ou talvez falar pra ti mesmo: nossa, tá diferente hoje, ela veio mais arrumada, nossa, tá... Isso de início pode parecer uma afronta, mas lá internamente, no subconsciente deles, eles estão pensando: ela tá se valorizando? Amanhã tu aparece com um brinco. Depois tu começa a chegar de salto. É uma autovalorização. Não tô falando pra ti amanhã chegar lá de blazer, maquiada e... Não tô. Mas autovalorização é aos poucos. Começa a te colocar primeiro. Depois o mundo. Ah, mas o que vão pensar? Dane-se o que vão pensar. Ninguém paga a tua conta, não. É só tu mesmo. Então, começa se cuidando. E depois tu vai ver o que isso vai te trazer a mais. É surreal. Quando tu começa a se colocar primeiro e depois o mundo, e quando eu falo depois o mundo, é sim os filhos, é sim o trabalho, é sim o marido, é sim tudo ao redor, aí tu começa a ver e as outras pessoas começam a te valorizar. Porque tu está se posicionando e se cuidando melhor. Então, se eu posso te dar uma única mensagem, seja tu primeiro e depois o mundo. E se vocês precisarem de ajuda para ser primeiro eu, depois o mundo, que eu sei que não é fácil começar, não é fácil começar o primeiro eu, depois o mundo. Pode me procurar lá no Instagram, manda uma mensagem, vem marcar uma avaliação online comigo e a gente conversa mais. Quando você acessar o seu Instagram, você também segue o @ricaconexão. A gente espera lá também com uma mensagem, inclusive nos posts que vamos fazer com o Bel. E assina também o nosso canal lá no Spotify, Rica Conexão. Depois desse episódio maravilhoso, a gente sabe que as ideias, elas inspiram, mas é só a ação que transforma a sua realidade. O que você vai aplicar com tudo que a gente escutou nesse episódio, tudo que a gente falou nesse episódio? Conta aqui pra gente nos comentários.